Doutor Marcos, como é que a gente pode dizer que surge a dependência química? Quer dizer, tem algum fator genético, tem algum fator mais comportamental? Como é que o senhor diria que começa essa dependência? Não se tem uma origem para isso, né? Ele é multicausal, ou seja, fatores genéticos envolvidos, fatores comportamentais envolvidos e fatores também de nível de ordem emocional. Ou seja, existindo tendência familiar, mais possibilidades. Existindo exposição a grupos de amigos, principalmente na adolescência, ou mesmo exemplos de casa, né? Pais que bebem, etc., mais chance de exposição. E existindo também problemas emocionais, angústia, sofrimento, ansiedade, depressão, solidão, né, que é uma das causas importantes na adolescência hoje, né, de depressão, a pessoa se sentir sozinha. Sim. Você tem mais tendência ao experimentar álcool ou droga, sentir uma sensação de alívio e aquilo que te prende, né? Te prende. Aí você começa a repetir aquela experiência e aí vai aos pouquinhos se tornando dependente. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, dentro da sua expertise, até porque o senhor tem 35 anos como diretor do Hospital Psiquiátrico e também do Hospital de Custódia, aqui de Santa Catarina, né? Então o senhor já viu muitos exemplos. Eu gostaria que o senhor citasse como é que isso acontece, essa dependência acontece no cérebro. Como é que se dá essa dependência? Toda droga, para provocar dependência, droga é qualquer substância que a gente ingira, né? Desde um remédio até um tipo de líquido. Mas a droga mesmo que a gente conhece é a droga que altera o cérebro. E para que ela cause dependência, ela só precisa de uma coisa. Ao entrar no cérebro, liberar uma substância chamada dopamina. Tá? A partir desse momento, aí cada droga libera dopamina e mais coisas. Mas ela precisa liberar dopamina. A dopamina é uma substância que ela sinaliza primitivamente nas espécies uma sensação de sobrevivência. Tá? Ela é liberada, embora a gente não perceba isso, é uma coisa automática nossa, como é o batimento cardíaco, como são as secreções das glândulas do corpo, a gente não percebe. Sim. Mas ela é liberada no nosso organismo quando a gente se alimenta, quando a gente consegue uma sensação de segurança que na nossa civilização seria o trabalho, né? A remuneração, a gratificação pessoal, e quando a gente afetivamente está recompensado. Que isso vem do primitivo, de 3 coisas primitivas das espécies, que é comida, luta e sexo, reprodução. Ou seja, se eu não como, eu morro. Se eu não luto, eu posso ser o jantar do meu inimigo lá no meio da selva. E se eu não me reproduzo, ninguém se reproduzir, a espécie acaba, né? Sim. Eu sou livre para poder optar por reprodução, não. Mas se toda a humanidade optar em não ter, né? Então, o nosso chip básico, ele diz isso. Dopamina é igual a sensação de bem-estar, sobrevivência. E quando eu estou com as minhas missões cumpridas, o que acontece? Eu relaxo. Eu não preciso lutar, então eu sento, relaxo, me sinto bem, os problemas aparecem, eu fico feliz, eu sorrio, eu começo a pensar nas coisas. Então, normalmente, a gente obtém isso no nosso dia a dia. Sim. Quando você coloca uma droga ali dentro, ela potencializa o nível de dopamina, ela fica muito alta. Olha só. E a gente costuma dizer que a dopamina da paixão, que é extremamente elevada, quando a pessoa está apaixonada ou por uma pessoa, ou por um trabalho, ou por uma causa, ela é menor do que a dopamina liberada pelas drogas de modo geral. Olha só, então quer dizer que a dopamina, nesse momento, com a droga, ela mascara todo aquele instinto de sobrevivência. E a pessoa se sente bem e não se alimenta, por isso o aspecto, às vezes, muito magro da pessoa que é dependente, né, de um crack, por exemplo. Exatamente, ele não precisa. Eu me lembro que há muitos anos atrás, você foi a TV Bandeirantes, que apresentou uma situação, muito, acho que 2000 alguma coisa, e me chamou muito a atenção que eles estavam na Cracolândia e o repórter pegou um pedaço de pão para um menino de 8, 10 anos de idade, né? Claro, cobrir o rosto, tal, para a questão da proteção da criança. Sim. E uma pedra de crack que ele não tinha, mas ele disse que tinha, né? Aí só, eu estou aqui com uma pedrinha e eu estou aqui com um pão. Qual que você quer? Ele foi direto na pedra. Olha mas não tinha, né? Obviamente claro. Não tinha, e o repórter deu o pão para ele. Né? Agora, depois que a gente viu que, bom, se instalou isso na vida de uma família, vamos supor que até é um homem, um pai de família. Certa vez eu entrevistei um senhor de 54 anos no centro aqui de Florianópolis, estava dormindo embaixo de uma marquise, que é muito comum, né? Independente de álcool, né? Não era dependente de uma droga assim, mais pesada, digamos assim, né? E ele disse que, olha, eu estou aqui porque fugi de casa, e ele morava no Rio Grande do Sul, quer dizer, veio para cá, era de Porto Alegre, e ele disse que veio para cá com vergonha da família porque ele teria tido um fracasso profissional
e estava com vergonha. E aí saiu da casa onde ele tinha com a esposa e a mãe também não ficou mais sabendo onde é que ele estava e tudo mais. Quer dizer, por uma vergonha de uma condição que ele estava vivendo ali e tal, ele acabou buscando o álcool e as ruas. Isso é comum acontecer quando se desestrutura, por exemplo, a vida familiar? Muito comum, né? Muito comum. Então, uma boa parte desses indivíduos de rua, você vai colher a história deles, é uma história muito rica e muito triste, né? É uma história de falhas, de que a própria dependência vai privando o indivíduo da sua saúde, do seu chamado capital social, né? Ele vai ficando desvalorizado porque ele tem faltas ao trabalho, ele não consegue manter emprego, é demitido. Às vezes a esposa, se ele é casado, a esposa acaba separando, ou a família acaba o abandonando. Então, ele, uma vez abandonado pela família, ele tende a se tornar um andarilho e se estabelecer num local qualquer, e não necessariamente, isso é muito importante, não necessariamente todos que estão na rua são usuários de crack. Muitos são usuários apenas de álcool, né? Apenas de álcool, apenas entre aspas, né? E realmente eles estruturam uma vida daquele jeitinho ali, que é a vida que lhes permite, né? E geralmente com uma complicação enorme de saúde, uma longevidade curta, né? Aqui no próximo, aqui a Florianópolis, muitos desses usuários de drogas que eu acompanhei durante algum tempo, assim, visualizando as pessoas na rua e tentando algum tipo de auxílio para eles, já faleceram com 48, 50 anos de idade. Olha só, jovens, né? Jovens, relativamente porque não tem também uma perspectiva de vida. Não tem perspectiva de vida. E são muito expostos, por exemplo, a tuberculose recrudesceu bastante, né? Expostos à queda imunológica, à agressão da própria droga pulmonar, a questão pulmonar, a questão do estômago, questão gástrica, etc. O senhor diria que esse problema da dependência química atinge mais pessoas de uma classe social mais baixa ou isso não tem a ver? Não, a dependência química ela não escolhe classe social, né? Certo. Ela é uma droga que ela atinge desde o mais simples até um camarada com mais condições de recursos financeiros, ou educação ou social. Só que aquele que tem mais condição social e educacional e a família apoia, ele tem mais chances de conseguir buscar algum tipo de orientação de ajuda, evitar que entre muito pesado na dependência química ou que depois de entrar ele tenha mais recursos para sair. O indivíduo desprovido dessas condições, a chance de sair do crack, por exemplo, a gente diz que é anedótica no sentido não de piada, mas no sentido que esse é um caso aqui ou outro que você conta. Entendi. Claro, porque aí ele não vai ter o recurso financeiro para ir num psicólogo, né? E por isso até o trabalho aqui da Prefeitura de Florianópolis que tenta fazer a internação sem o consentimento, porque às vezes a pessoa realmente não tem como escolher se ela quer ser internada ou não. Exato. O senhor vê assim também? Com certeza, né? Claro que a avaliação é caso a caso, né? Você não pode pegar 10 pessoas e internar. Mas se a pessoa está sem discernimento, né? Sem aquela condição de entendimento, autodeterminação, avaliada por um profissional, certo, com a internação compulsória, que é uma das medidas legais de internação, né? São 3 internações que podem ser feitas: a voluntária, involuntária e a compulsória, que é determinada pelo juiz com um laudo médico ou biopsicossocial, parte psicossocial envolvida também. Então, esse indivíduo está sem condições de sobrevivência na rua de forma saudável. E, inclusive, em alguns casos, ele coloca risco, chamado social, para outras pessoas, né? Claro. Eventualmente um assalto ou até cometer um crime. Mas pensando no indivíduo, ele vai ter benefício com essa internação. É claro que ele vai precisar de uma rede de apoio para quando ele saia, ele não volte ou tenha menos chance de voltar à dependência. É por isso que às vezes as pessoas pensam, né? Mas isso é um problema de pessoas de classe social mais baixa. Por quê? Porque são os que aparecem mais. Exatamente. Porque os demais acabam tendo uma rede de apoio, né? Exatamente. O senhor acha que o governo, as autoridades poderiam entrar um pouco mais incisivamente para tentar resolver esse problema? Porque é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública. Eu acho que deveria ser um dos principais investimentos assim dos governos nessa área, né? Mas como a gente sabe que é uma área assim, a própria psiquiatria em si, né? As doenças psiquiátricas, hoje não, hoje as pessoas estão se preocupando mais, né? Hoje eu assim, não tenho tanta dificuldade de ver um ex-paciente meu na rua e me cumprimentar, né? Mas até uns 15, 20 anos atrás, até brincando assim, né? Eu estava andando na rua, se tivesse um ex-paciente, ele trocava do lado da calçada para que ninguém visse que ele era um paciente psiquiátrico. Hoje não. Sim. Hoje as famílias têm, quase todas elas têm algum tipo, infelizmente, de problema. Então aquele estigma da psiquiatria diminuiu. Mas o estigma do dependente químico ainda continua, né? Principalmente o usuário de crack. Então esse estigma é que ele teria que ser combatido por políticas governamentais,
por campanhas, né, de estimular as pessoas a buscarem ajuda, etc. Não simplesmente aquela campanha No Drugs, esse tipo de coisa não funciona. Claro. Mas assim de estimular assim, a sociedade, olha, vamos ajudar o dependente químico, vamos tentar estruturar mais ambulatórios, mais hospitais dias, mais leitos de hospitais para internação e desintoxicação desses pacientes. Como é que o senhor diria que seria para atacar a raiz do problema? Porque, claro, a gente vê aí uma escalada de drogas, né? A pessoa começa com uma cervejinha, como o senhor tinha comentado, começa ali com uma bebidinha, vai para uma coisa mais pesada, tal, até chegar num crack ou numa droga um pouco maior. Como é que o senhor acharia que deveria se tratar a raiz desse problema? Qual seria essa raiz? Olha, a primeira coisa, eu me lembro há muitos anos atrás, um jogador de basquete norte-americano, Michael Jordan, se não me engano, ou Magic Johnson. Ele esteve numa comunidade do Rio de Janeiro, numa visita para ensinar basquete, e uma frase que me chamou muita atenção, disse, olha, não sei porque ele veio aquela frase, mas ele falou assim, durante a presença dele, os pais nas festas de aniversário não bebam na frente de seus filhos. Né? Então o problema começa em casa. Em casa. Os pais bebendo, a criança imita comportamentos, né? Se ela vê o seu pai fumando, seu pai bebendo, ou a sua família, seu familiar, a tendência dela é repetir comportamento. Então deveria começar em casa. E também na escola, não digo que deveria ter um programa para orientar, chamar a atenção sobre drogas, isso acaba despertando a curiosidade da criança. Mas a saúde mental, de modo geral, né? Qualidade de vida, programas ligados à qualidade de vida, né? A importância da atividade física, a importância de dormir cedo, a importância de se alimentar bem, a diminuir a exposição de telas, né? A orientar os pais a evitar hábitos inadequados na frente dos filhos, essa coisa de beber na frente das crianças, né? Então, muitas famílias não têm a estrutura, mas se você começar a trabalhar isso, talvez daqui a 1, 2, 3 gerações tenha uma mudança de comportamento. Exato, quem sabe começar nas escolas mesmo, como o senhor diz, Exatamente, em casa e nas escolas, né? Claro, é porque às vezes em casa a família, às vezes o pai e a mãe já estão numa situação tão complicada, né? Às vezes financeira e tudo mais, e acaba interferindo na vida ali dos filhos, os filhos veem que a coisa está meio desestruturada, talvez nesse momento a escola possa fazer um trabalho bom. Exatamente, né? Pelo menos uma orientação, na grade, né, curricular, algum tipo de orientação, mesmo que não obrigatória, né? Se é uma coisa assim optativa, dependendo dos pais concordar, etc. Né? Mas assim que pudesse ter esse tipo de orientação. Porque às vezes os pais são dependentes químicos, né? Sim, e aí é mais complicado ainda. Aí é mais complicado ainda. E dentro dessa sua experiência, né, por exemplo, no hospital de custódia ou até mesmo no hospital psiquiátrico, qual é o estágio em que realmente uma pessoa precisa ter uma intervenção médica de um psiquiatra, de um profissional dessa área? Bom, a gente costuma dizer que você precisa de um tratamento para qualquer tipo de problema quando você é sinalizado pela dor. Essa dor pode ser física ou pode ser mental. Né? Então, a partir do momento que você está tendo prejuízos, né, na sua esfera de relacionamentos familiares, né, com seus filhos, né, ou se é um adolescente com seus pais, você está tendo prejuízo profissional, você não consegue render o suficiente. Né? Você está tendo um clima de falta de harmonia dentro de casa. Né? A gente sempre diz que o paciente em recuperação, ele consolida a recuperação quando ele começa a ter harmonia. Ele começa a resgatar os valores com as pessoas com quem ele brigava e discutia, etc. Né? Então você tem uma relação harmônica dentro de casa, tudo bem. Então você perdeu essa harmonia, que é uma coisa subjetiva, mas é importante avaliar. Você está sofrendo, você está alterando o seu ritmo de sono, você vira noites usando drogas, ou você bebe e está intoxicado no dia seguinte e não consegue trabalhar, você está causando sofrimento para a sua família. Esse é o momento de tratar. Então, não se deve esperar aquele momento que o indivíduo caiu na rua ou teve uma overdose para buscar ajuda. Tem que ser intervenção antes disso. E muitas vezes um familiar, um amigo, um colega de trabalho, ele é uma pessoa importante. Às vezes um vizinho é uma pessoa importante para poder socorrer. Olha só. Esse socorro, por exemplo, a gente vê que às vezes até a família tenta esconder um pouco, né? Que tem aquela pessoa, o filho, por exemplo, que está nas drogas, ou o pai que está já com uma dependência química. Qual seria, por exemplo, a maneira correta e mais harmoniosa de lidar com isso dentro de casa? Por exemplo, se a pessoa é mais agressiva e não quer uma internação, né, ou uma intervenção médica um pouco mais incisiva. O que os parentes podem fazer? Bom, se houver alguém que já tá convivendo com um familiar em recuperação, fica até mais fácil. Né? Mas vamos dizer que a pessoa não tenha contato com ninguém. Aí existem recursos. Né? Recursos. Por exemplo, no centro, isso foi um trabalho muito interessante feito em São Paulo, né? Organizado pelo professor Dr. Ronaldo Laranjeira, da Unifesp, na época de um dos governos lá de São Paulo, em que ele fez uma coisa muito interessante. No programa de tratamento público,
ele tirou os grupos de AA ou de NA, narcóticos, da periferia do tratamento e colocou no centro. Ele colocou no centro. Então, ele como um pilar de tratamento. Então, os grupos de autoajuda, que eles são muito importantes. Por quê? Eles têm grupos para os dependentes e para os familiares. E gratuitos, você não precisa pagar nada. Então, se a pessoa for hoje em dia na internet, procura grupos de narcóticos anônimos, NA e Nalanon. Nalanon é narcóticos para familiares. Alanon para familiar de alcoolistas. Existem grupos também baseados nos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, que foi o primeiro dos grupos desses todos que existem, que são os grupos de amor exigente. Amor exigente, que é um grupo para a família. Esses grupos ensinam como a família deve resgatar a sua casa que o dependente químico tomou conta, né? E eles ficaram reféns. Então, como eles resgatam a casa, vão fazer as tentativas, obviamente, para resgatar a casa do usuário de álcool, do usuário de droga, do dependente de outras coisas, né? De digital e etc., que tem muitos problemas por aí hoje. Pelo que o senhor está me dizendo, dessa questão da dopamina, né? Voltando um pouco lá no início da nossa entrevista, a pessoa ela se sente bem, né? Uma pessoa que tenha essa dependência química, que tem sempre uma dopamina, né, mais elevada com a droga e tal, essa pessoa nunca vai desenvolver, por exemplo, uma depressão? Ou não é isso? Não, exatamente pelo contrário. Porque ela tem um nível de dopamina, chamada dopamina em V. Né? A dopamina em V é invertido, né? Então ela vai lá em cima e cai. Então, um dos problemas hoje, que não é o nosso assunto aqui hoje, mas um dos problemas da dependência digitais é justamente esse prazer rápido que imita o efeito das drogas, menos intensamente, mas de um mecanismo parecido. Então, quando você usa cocaína, por exemplo, você tem um nível de dopamina extremamente elevado e depois a droga sai e ela cai. Ela desaba. Por isso que ela precisa logo de uma outra droga. Precisa logo de outra droga. Inclusive, eles têm um risco até de suicídio nos primeiros dias sem droga, quando eles não têm acesso à droga. Então, o usuário de cocaína ele tem uma chamada hipersonia, quando passa o efeito da droga, que ficou 2, 3 dias nos graves, né? Aquela coisa de ficar naquelas corridas de sexta até segunda-feira. Aí ele dorme 1, 2, 3 dias, a família fica tranquila. Agora vai, né? Agora ele não vai usar mais. Aí ele volta com uma fissura danada, ele tem que ir atrás da droga. Aí você tem o risco de ele não conseguir a droga, ele entrar num desespero tão grande como uma pessoa com ansiedade ou num sofrimento enorme tem também. Só que ele tem a saída que é a droga. Se ele não conseguir a droga, ele pode tentar uma coisa, ou até roubar, etc., para conseguir, ou até tentar contra a própria vida numa situação de angústia. Aí é que entra mais problemas sociais, né? Porque um indivíduo nessa situação, ele pode roubar e aí vai no semáforo, por exemplo, pede ali dinheiro. Se não consegue dinheiro, ele acaba indo para uma situação pior. Impulsivamente, né? Impulsivamente. Inclusive, briga entre eles, né? Assim, desses cracolândia, existem casos assim de um agredir o outro, que o outro tem a droga e não quer dar, etc., né? E às vezes crimes que ocorrem nessas situações assim, trágicas, né? Que a gente já teve no Hospital de Custódia alguns laudos lá com situações parecidas com essa. Olha só, o senhor estava me contando um pouco antes aqui que houve um caso até em que um paciente, quando saiu, né, ele acabou sendo morto por um familiar até dentro de casa. Como é que foi essa situação? Essa é uma situação, não assim, eu não tenho dados se era usuário de drogas ou não, né? Certo. Mas isso é uma situação de desinternação que houve agora com essa mudança de política com relação a essa resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a interdição parcial dos hospitais psiquiátricos e deu um prazo, o Hospital de Custódia, um prazo para esses pacientes serem desinternados. Nossa. Então, alguns pacientes saíram sem o devido acompanhamento com o exame de cessação de periculosidade, etc., de uma forma mais precipitada por essa pressão. E sendo que uma dessas pessoas, segundo a informação que eu obtive, foi assassinada pelo próprio familiar em casa. Né? Mas eu não tenho informação se era por questão de drogas ou por outro transtorno mental. Mas uma desinternação nesse sentido acaba trazendo essa consequência, né? Exatamente. Inclusive tem uma curva chamada curva de Penrose, que foi um pesquisador que fez um acompanhamento durante muitas décadas, né? De diminuição dos leitos de internação psiquiátrica com um aumento na curva de indivíduos presos, e essa curva se aplica também à depressão, menos internações, mais depressão, depende químico, e outras causas psiquiátricas, e mais chance de depressão e suicídio. Olha só. O senhor tem acompanhado uma escalada cada vez maior desse tipo de problema de dependência química hoje em dia, sendo em Santa Catarina ou no Brasil? Com certeza, né? E as dependências elas estão migrando, né? Elas estão migrando. Então hoje a gente não tem uma preocupação quando eu comecei a minha carreira, a preocupação era maconha, álcool primeiro, maconha e um pouquinho de cocaína. E aí depois já veio o crack, agora vem o fentanil, os derivados das drogas anestésicas, o famoso K9, né?
e uma série de drogas. Então, hoje, os MDs, né, que são as drogas sintéticas à base de anfetamínicos, etc. Sim. Então, hoje a gente tem uma gama de drogas assim, que são realmente muito preocupantes. E você pega justamente 90% dos dependentes são pessoas com menos de 21 anos de idade. Né? Por quê? Porque nessa época o cérebro não está amadurecido ainda. Ele amadurece a partir dos 24, mais ou menos, no fechamento chamado córtex pré-frontal. Então essas pessoas, elas não têm, como a criança não tem discernimento, o adolescente tem pouco discernimento. Então ele é muito sensível a essa experiência. Até para o senhor explicar um pouquinho, esse córtex pré-frontal é aquela parte mais recente do cérebro, né? Exatamente. Que é responsável pelo parar e pensar. Pelo parar e pensar. Num paralelo com o que dizia Freud, né, seria, entre aspas, né, não é isso, mas seria o superego. É aquele que diz, ó, isso é certo, isso é errado, vamos pensar, né? Vamos ver se você deve fazer. O adolescente é impulsivo, né? Claro, ele tem a experiência. Ele não tem essa capacidade de discernir. E isso é dado por as pessoas que estão à volta dele. Então, quando ele tem uma boa relação, aquilo que a gente fala, quando ele tem uma boa relação familiar, de respeito e harmonia, ele vai experimentar a substância, mas diz, opa, peraí, isso vai ser ruim lá em casa. Não vou decepcionar meus pais. Né? Agora, se tem uma pessoa sozinha, ou não tem uma relação familiar boa, tudo bem, né? Eu posso usar e eu fico livre dos problemas. Olha como a relação familiar é a base de tudo, né? Com certeza. Se você não tem esse carinho, esse afeto, essa preocupação com o seu filho, né? Você pode estar estimulando que ele busque algo que não é legal, né? Exatamente. Às vezes você acha que você está confortável, que seu filho está lá na tela, Sim. que ele está lá bebendo com os amigos, numa festinha, numa balada. Óbvio, faz parte, né, da adolescência, da vida adulta, você ter essa experiência. Mas os pais ou os responsáveis devem estar sempre acompanhando esse processo. Dentro dessa questão psiquiátrica que o senhor fala para a gente, da dopamina e até desse início, né, que o cérebro do adolescente ainda não está bem formado e tal, qual é o jeito certo, o jeito, digamos, que o senhor recomendaria para hoje, né, os pais, os mais jovens, porque a gente vê que tem pais aí com 15 anos, 16 anos, etc. Mas esses pais aí que já estão chegando aos 20 anos, que já têm um filho pequeno e tal, a forma certa, por exemplo, de abordá-los antes da escola até, qual seria essa forma? De perguntar realmente como é que está o teu dia e tal. Esse abraço na família é importante, né? Com certeza. O carinho, o afeto, a transparência e o diálogo, né? Esses 4 itens, né? Se você tem, claro, a família tem brigas, discussões, né? Tem hora que a coisa não está bem. Mas assim, de um modo geral, você está preocupado com o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, ou quem vive na sua casa, e ter esse olhar, né? Saber com quem ele anda, aquela coisa. Muitos pais dizem, olha, eu gosto quando meus filhos trazem os amigos para dentro de casa. Que daí eu vejo como eles se comportam, eu estou no meio deles, eu faço uma linguagem deles para sempre sentir como é que estão as coisas, né? Então, quando você tem mentira, coisas escondidas, por exemplo, a mentira na infância, né? A correção da mentira na infância. Então, se a criança conta uma mentira, mesmo que inocente, os pais acham bonitinho, ah, que legal, ele contou isso e não fez, né? Pelo contrário, não precisa fazer uma coisa mais agressiva, mas uma boa conversa, uma advertência, né? Para essa criança seja o mais verdadeira possível, né? Aquelas coisas básicas, né? De arrumar, de colocar o brinquedo no lugar, de dormir cedo, de repente ajudar alguma tarefa na casa, né? Essa forma da criança interagir com os pais e se tornar companheiro deles é fundamental. Eu nunca vi um adolescente usuário de drogas que tivesse um bom diálogo com os pais. Nunca atendi. Né? Fundamental essa informação. Fundamental, muito importante. Eles experimentam, né? Até, chega pro pai e só, pai, hoje eu bebi, né? Demais. Hoje o cara me ofereceu um baseado. Mas ele pode até experimentar, mas ele não segue usando. Eu já atendi, inclusive, pais preocupados com os filhos, tinham um bom diálogo que o filho tinha experimentado a droga. Eu conversando com o menino aqui, doutor, não vou fazer isso. Meus pais vão ficar muito chateados, etc. Entendi. Então, a questão, já se corrige ali. Já se corrige ali. Então, o afeto, o diálogo, a transparência e a harmonia em casa, isso é uma coisa que tem que ser ensinada desde pequeno. E aí sim, a questão dos pais estarem atentos para isso. Né? Claro. E não simplesmente, olha, vamos deixar nosso filho na internet, vendo desenhozinho. Começa com os desenhozinhos, né? Sim. Alguns desenhos, inclusive, tem que cuidar com alguns deles, né? Que até desinformam. Né? É verdade. Tem que ter até a qualidade do desenho. Exatamente, né? Começa por aí. Para a gente entender agora como é que acontece, isso o senhor está dando as dicas, né, para o início lá. Agora vamos supor quando uma pessoa chega realmente num estágio muito avançado da dependência química e que vai precisar de tratamento, de tratamentos até mais pesados. Tal. Esse tratamento como é que se dá? É remédio? Precisa ter também um acompanhamento psicológico ou só o acompanhamento psicológico também não adianta mais? O que se faz nesses casos? A gente costuma dizer que o tratamento de dependência química é uma espécie de um grande guarda-chuva, né?
Agora no guarda-chuva você se abrigar da chuva, que seria as drogas, né? Certo. E você pode escolher um posicionamento em qualquer um deles, né? Você pode ficar no centro do guarda-chuva, quer dizer, você tem todas as técnicas possíveis, né? Desde o acompanhamento psicológico, grupos de autoajuda, medicamentos, apoio familiar, né? Às vezes mudança de ambiente, né? Sair do local que você está, ficar um tempo fora, que pode ser numa clínica, pode ser numa internação A, B ou C, né? Uma coisa leve, uma clínica, um spa, para se afastar um pouquinho, uma clínica psiquiátrica ou uma comunidade terapêutica chamadas casas acolhedoras hoje. Então você tem todo o tratamento. Algumas pessoas não precisam disso tudo. Você pode ter um bom acompanhamento psicoterápico. Muitos se recuperam só em grupos de autoajuda. Muitos se recuperam com o compromisso que tem com o médico, né? Já aconteceu várias vezes atender pacientes aqui alcoolistas. Olha, você tem esse recurso, doutor, não preciso. O senhor me falou aqui, já está bom, o senhor me dá os medicamentos e fica em recuperação. Agora, quanto mais a ajuda profissional, com a ajuda de grupos e com o tratamento da família, que é uma coisa fundamental, né? A terapia de familiar, né? Então, muitas vezes a família precisa se tratar, no caso dos graves, né? Porque a família já adoeceu. Ela já está com um familiar, com um alcoólatra dentro de casa, com um dependente químico, ela já, às vezes, nem quer mais aquele indivíduo, né? Ela já quer que ela não aguenta mais, né? Mas aí a família tem que se tratar, porque a terapia familiar, ela tem que procurar uma ajuda, aí vem esses grupos de amor exigente, vem os terapeutas de família, e para que elas possam se organizar e entender o processo da dependência química. E até uma ajuda gratuita. Ajuda gratuita. Ajuda gratuita. Nós temos, por exemplo, no estado, a nível do Brasil, nós temos o Centro de Atenção Psicossociais. E tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é para tratamento de problemas psiquiátricos, psicológicos psiquiátricos, AD, álcool e drogas. São os CAPs, né? O CAPs, e tem o CAPs AD, que fica aqui no Estreito, né? Aqui no Estreito. Então, ele é livre, é gratuito, não tem nenhum... E as próprias comunidades têm, né? Os postinhos de saúde, tem os programas de saúde da família, né? Que eles orientam as pessoas a buscar ajuda. Enfim, tem uma gama de entidades que ajudam também, né? E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu acho que de tudo que o senhor falou aqui, realmente talvez o medicamento mais indicado, eu tentando resumir, né, seria realmente um amor familiar, né? Com certeza. O afeto é o melhor de tudo. O afeto, ele pode ser o afeto, até às vezes até de um bichinho de estimação. Bichinho de estimação. A gente sabe que na depressão, um bichinho de estimação para depressão é excelente. Né? Então, o carinho que você tem por alguém, uma causa que você se dedique, né? Mas principalmente aquela união da família e não só o adolescente usar a família. A família não está ali para prover a comida, prover o joguinho dele, prover a saída dele, não. É uma relação de respeito. Então, o resgate dessa harmonia familiar, quando se perde, é o maior desafio que a gente tem na dependência química. Quer dizer, são dois desafios básicos, é manter o paciente em tratamento chamado aderência e resgatar essa harmonia familiar, que isso passa por toda uma estratégia de tratamento que ela é única para cada paciente. A gente não tem uma estratégia comum. Cada um tem o seu jeitinho e a gente nunca pode desistir. É um tratamento árduo, difícil. Muitas vezes a gente não consegue sucesso no tratamento, mas a gente está sempre lutando e tentando conseguir resgatar essas pessoas. Mais uma curiosidade, o índice de cura, por exemplo, de você tentar resgatar, geralmente qual é esse índice? Dos pacientes, assim, até desanima um pouquinho, sabe? Porque das pessoas que usam drogas, estatisticamente, 1 em cada 10 busca ajuda. 1 em cada 10? 1 em cada 10 busca ajuda. Puxa, e dessas que buscam ajuda, que são as pessoas que vêm para nós. Então, bom, quem que vem para cá, quem é que vai conseguir? Sim. Em torno de 30% de imediato, 60% a 70% com algumas recaídas. E um abandono de 20% a 40%. Ou seja, a gente tem muito caminho ainda para enfrentar, conscientizar principalmente para que aquelas famílias que estão entre essas 10 que só uma busca, quer dizer, as outras 9 precisam ter esse estímulo, né? Esse estímulo, exatamente. Aí vem isso que a gente conversava antes, né? Toda uma mobilização e uma prioridade como um grande problema de saúde pública que tem que ser abordado com coragem pelas famílias, pelos professores, pelas autoridades e por nós todos, né? Pela população como um todo. Então a gente pode dizer que existe solução para a dependência química, existem várias soluções, né? E que o senhor aponta, por exemplo, para os casos, para aquelas pessoas que estão ainda nesse início, que estão começando a achar que aquilo lá é bom, já começar a reverter isso. Exatamente. Quanto mais precoce a intervenção, maior a chance de sucesso, né? Então você, às vezes, você não sabe ser tolerante com o teu filho que chegou embriagado aos 13 anos de idade em casa. Olha, já tem uma boa conversa com ele, se a situação se repetir, fazer uma intervenção com um profissional, né, um psicólogo
ou alguém da família que tenha passado por isso tenha uma boa conversa com ele, e a mesma coisa para as drogas, né? E principalmente aquilo que a gente falava antes, assim, ter realmente muita conversa, muita clareza, muita transparência, muito diálogo para abordar o problema de forma corajosa, para que você possa impedir que essa criança, adolescente ou esse adulto vá cada vez mais se embrenhando, vamos dizer assim, no problema das drogas, que muitas vezes é uma situação sem saída realmente, né? Verdade. Agora, até para a gente chamar a atenção das próprias autoridades, né? Porque a gente percebeu que o problema vem de famílias desestruturadas, que a coisa vai aumentando, aumentando. É um problema de saúde pública que realmente já saiu do controle em várias cidades do Brasil. São Paulo é uma, Rio de Janeiro é outra, tal. E para a gente não deixar que isso aconteça em outras cidades, realmente as autoridades precisam tomar um pulso mais firme, né? Com certeza. Eu acho que atitudes corajosas, né? Entender como um problema de saúde pública que tem que ser abordado de forma prioritária, né? Diminuir o estigma das drogas, né? A gente saber que o usuário de droga ele pode chegar até a sua família também, não é um problema dele, não é um problema de todos. E prioridade, investir recursos, né? Tudo precisa de recursos, né? Então, recursos financeiros, programas de educação junto às famílias, de abordagem junto às famílias, programa de educação nas escolas, enfim, toda uma prioridade para o tratamento da dependência química que infelizmente hoje nós ainda não temos. Mas, como a gente disse no início, Santa Catarina ainda é um dos estados que mais a gente pode se orgulhar de estar procurando abordar esse problema gravíssimo da dependência química. Verdade. Dr. Marcos Alessio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Pense na Solução. Tenho certeza que as pessoas agora vão sair entendendo mais, né, sobre como se dá essa dependência química. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. É uma honra estar participando aqui. Estamos sempre à disposição. Maravilha. Obrigado. Grande abraço. Abraço. No quadro Pense na Solução de hoje, nós vamos falar sobre dependência química. Afinal de contas, onde é que está a raiz desse problema? Quando é que uma pessoa realmente se torna refém das drogas? E a gente vai mostrar como lidar com o paciente que se encontra nessa situação. É o consumo de álcool o que mais causa dependência química no brasileiro. São cerca de 2.300.000 pessoas no país que afirmam sofrer com vício por bebida alcoólica. Já as substâncias ilícitas mais consumidas no Brasil são a maconha em primeiro lugar e a cocaína em segundo. Ainda não se tem estudos sobre o consumo do crack, já que a maioria dos usuários estão nas ruas. Mas o problema vem se agravando nas grandes cidades,
De acordo com a ONU, o consumo de drogas no mundo inteiro aumentou 20% nos últimos 10 anos. Há um agravamento da quantidade de pessoas nas ruas em Florianópolis, há um aumento da agressividade, da violência entre elas e com a comunidade. Então, uma série de ações estão sendo planejadas. Aqui em Florianópolis, os dependentes químicos que vivem pelas ruas são abordados por assistentes sociais da prefeitura para receberem tratamento em clínicas de reabilitação. A assistência social identifica quem são essas pessoas e todo o processo, toda a triagem de saúde e de avaliação de saúde mental é feita pela autoridade médica através do CAPS. O grande problema é que, com o passar dos anos, essa dependência química fica mais difícil de reverter. E ela afeta principalmente a família, porque os pais começam a brigar com aquele filho, ou o filho começa a brigar com o pai. Mas onde é que está a raiz desse problema, hein? Será que tem um fator genético aí? Ou será que é só comportamental mesmo? Será que é muita influência de outras pessoas? Então, o grande desafio é tirar o foco do problema e pensar na solução. Dr. Marcos Zaleski, psiquiatra, especialista em dependência química, já trabalhou 35 anos como diretor do Instituto de Psiquiatria e também do Hospital de Custódia de Santa Catarina. O médico acompanhou centenas de casos de vícios em vários tipos de drogas, incluindo o álcool, e explica pra gente como as substâncias agem no cérebro humano. Tem algum fator genético, tem algum fator mais comportamental? Como é que o senhor diria que começa essa dependência? Não se tem uma origem para isso, né? Ele é multicausal, ou seja, fatores genéticos envolvidos, fatores comportamentais envolvidos e fatores também de nível de ordem emocional. Ou seja, existindo tendência familiar, mais possibilidades. Existindo exposição a grupos de amigos, principalmente na adolescência, ou mesmo exemplos de casa, né? Pais que bebem, etc., mais chance de exposição. E existindo também problemas emocionais, angústia, sofrimento, ansiedade, depressão, solidão, né, que é uma das causas importantes na adolescência hoje, né, de depressão, a pessoa se sentir sozinha. Sim. Você tem mais tendência, ao experimentar álcool ou droga, sentir uma sensação de alívio e aquilo que te prende, né? Te prende. Aí você começa a repetir aquela experiência e aí vai aos pouquinhos se tornando dependente. Eu gostaria que o senhor citasse como é que isso acontece, essa dependência acontece no cérebro. Como é que se dá essa dependência? Toda droga, para provocar dependência, droga é qualquer substância que a gente ingira, né? Desde um remédio até um tipo de líquido. Mas a droga mesmo que a gente conhece é a droga que altera o cérebro. E para que ela cause dependência, ela só precisa de uma coisa. Ao entrar no cérebro, liberar uma substância chamada dopamina. A partir desse momento, aí cada droga libera dopamina e mais coisas. Mas ela precisa liberar dopamina. A dopamina é uma substância que ela sinaliza primitivamente nas espécies uma sensação de sobrevivência. Tá? Ela é liberada, embora a gente não perceba isso, é uma coisa automática nossa, como é o batimento cardíaco, como são as secreções das glândulas do corpo, a gente não percebe. Sim. Mas ela é liberada no nosso organismo quando a gente se alimenta, quando a gente consegue uma sensação de segurança que na nossa civilização seria o trabalho, né? A remuneração, a gratificação pessoal, e quando a gente afetivamente está recompensado. Que isso vem do primitivo, de 3 coisas primitivas das espécies, que é comida, luta e sexo, reprodução. Ou seja, se eu não como, eu morro. Se eu não luto, eu posso ser o jantar do meu inimigo lá no meio da selva. E se eu não me reproduzo, ninguém se reproduzir, a espécie acaba, né? Sim. Eu sou livre para poder optar por reprodução, não. Mas se toda a humanidade optar em não ter, né? Então, o nosso chip básico, ele diz isso. Dopamina é igual a sensação de bem-estar. Sobrevivência. E quando eu estou com as minhas missões cumpridas, o que acontece? Eu relaxo. Eu não preciso lutar, então eu sento, relaxo, me sinto bem, os problemas aparecem, eu fico feliz, eu sorrio, eu começo a pensar nas coisas. Então, normalmente, a gente obtém isso no nosso dia a dia. Sim. Quando você coloca uma droga ali dentro, ela potencializa o nível de dopamina, ela fica muito alta. Olha só. E a gente costuma dizer que a dopamina da paixão, que é extremamente elevada, quando a pessoa está apaixonada ou por uma pessoa, ou por um trabalho, ou por uma causa, ela é menor do que a dopamina liberada pelas drogas de modo geral. Olha só, então quer dizer que a dopamina, nesse momento, com a droga, ela mascara todo aquele instinto de sobrevivência. E a pessoa se sente bem
e não se alimenta, por isso o aspecto, às vezes, muito magro da pessoa que é dependente, né, de um crack, por exemplo. Exatamente. Então, uma boa parte desses indivíduos de rua, você vai colher a história deles, é uma história muito rica e muito triste. Né? É uma história de falhas, de que a própria dependência vai privando o indivíduo da sua saúde, do seu chamado capital social, né? Ele vai ficando desvalorizado porque ele tem faltas ao trabalho, ele não consegue manter emprego, é demitido. Às vezes a esposa, se ele é casado, a esposa acaba separando, ou a família acaba o abandonando. Então ele, uma vez abandonado pela família, ele tende a se tornar um andarilho e se estabelecer num local qualquer, e não necessariamente, isso é muito importante, não necessariamente todos que estão na rua são usuários de crack, muitos são usuários apenas de álcool. Apenas de álcool, apenas entre aspas, né? E realmente eles estruturam uma vida daquele jeitinho ali, que é a vida que lhes permite, né? E geralmente com uma complicação enorme de saúde, uma longevidade curta, né? O que se faz nesses casos? A gente costuma dizer que o tratamento de dependência química é uma espécie de um grande guarda-chuva, né? Um grande guarda-chuva, você se abrigar da chuva, que seria as drogas, né? Certo. E você pode escolher um posicionamento em qualquer um deles, né? Você pode ficar no centro do guarda-chuva, quer dizer, você tem todas as técnicas possíveis, né? E desde o acompanhamento psicológico, grupos de autoajuda, medicamentos, apoio familiar, né? Às vezes mudança de ambiente, né? Sair do local que você está, ficar um tempo fora, que pode ser numa clínica, pode ser numa internação A, B ou C, né? Uma coisa leve, uma clínica, um spa, para se afastar um pouquinho, uma clínica psiquiátrica ou uma comunidade terapêutica chamada as casas acolhedoras hoje. Então você tem todo o tratamento. Algumas pessoas não precisam disso tudo. Você pode ter um bom acompanhamento psicoterápico. Muitos se recuperam só em grupos de autoajuda. Muitos se recuperam com o compromisso que tem com o médico, né? Já aconteceu várias vezes atender pacientes aqui alcoolistas. Olha, você tem esse recurso, doutor, não preciso. O senhor me falou aqui já está bom, o senhor me dá os medicamentos e fica em recuperação. Né? Agora, quanto mais a ajuda profissional, com a ajuda de grupos e com o tratamento da família, que é uma coisa fundamental, né? A terapia de familiar, né? Então, muitas vezes a família precisa se tratar, no caso dos graves, né? Porque a família já adoeceu. Ela já está com um familiar, com um alcoólatra dentro de casa, com um dependente químico, ela já, às vezes, nem quer mais aquele indivíduo, né? Ela já quer que ela não aguenta mais, né? Mas aí a família tem que se tratar, porque a terapia familiar, ela tem que procurar uma ajuda, aí vem esses grupos de amor exigente, vem os terapeutas de família, e para que elas possam se organizar e entender o processo da dependência química. E até uma ajuda gratuita. Ajuda gratuita. Ajuda gratuita. Nós temos, por exemplo, no estado, a nível do Brasil, nós temos o Centro de Atenção Psicossociais. E tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é para tratamento de problemas psiquiátricos, psicológicos psiquiátricos, AD, álcool e drogas. São os CAPs, né? O CAPs, e tem o CAPs AD, que fica aqui no Estreito, né? Aqui no Estreito. Então, ele é livre, é gratuito, não tem nenhum... E as próprias comunidades têm, né? Os postinhos de saúde, tem os programas de saúde da família, né, que eles orientam as pessoas a buscar ajuda. Enfim, tem uma gama de entidades que ajudam também, né? Olha, se você, por exemplo, está gostando, né, desse nosso bate-papo aqui com o Dr. Marcos Zaleski, mas quer entender um pouco mais, né, profundamente, todas as informações que ele está nos passando, é só você ir agora no ND Play, porque lá você vai ver a entrevista na íntegra, né? E aí, claro, você pode buscar também a ajuda que você precisar aí para sua família. Não perca!